para o futuro, se vai carregando ainda mais a conta do nosso cartão de crédito. Porque somos movidos pela inveja, porque meu cunhado tem e eu não tenho, porque a minha irmã tem e eu não tenho, porque o meu vizinho faz e eu não faço, porque o meu amigo da faculdade foi e eu não fui, e esse tipo de coisa. E nós começamos então a nos deixarmos contagiar por esse sentimento mesquinho. E aí então é aquela coisa que nos corrói dentro. Todo mundo faz e eu não faço. Todo mundo pode e eu não pode. Deus dá para todo mundo e esqueceu de mim. E aquele tipo de coisa que a revolta nos leva a pensar. Mas a gente não pode esquecer nunca que Deus concede a cada criatura os recursos necessários à experiência pela qual estão passando. Nós temos exatamente o que nós precisamos. Quando nós reencarnamos, quando aqui a gente volta, nós assumimos um compromisso junto com os nossos mentores das nossas atividades, dos nossos compromissos, daquilo que nós vamos fazer até para coletar ou para recolher as consequências das nossas atitudes do passado e aquilo que nós vamos nos desenvolver nessa vida, nessa existência, como uma prova, como mais um caminho que nós estamos dando, como mais um passo que nós estamos dando em direção à perfeição e de volta ao Pai. E quando para cá nós viermos, o Pai vai nos oferecer todos os recursos que nós precisamos para cumprirmos aquela tarefa. Nem mais, nem menos. Exatamente aquilo que precisamos. Se não temos, é porque neste momento não estamos prontos ou não estamos capacitados a utilizar aquele recurso. Se o temos, temos a responsabilidade de utilizar adequadamente dentro dos conceitos morais que o Pai nos ensina. Já aprendemos isso, inclusive, também na obra de André Luiz, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele narra em detalhes, em pormenores, o momento da fecundação. O momento em que um espermatozoide encontra o óvulo para gerar um novo corpo, que será então colocado um espírito junto dele. O espermatozoide e o óvulo são selecionados previamente, porque eles é que trazem as características que o novo corpo vai precisar para esta encarnação. Se então temos a necessidade de colhermos alguma coisa em relação ao nosso passado, que uma deficiência física se faz necessária nesse momento, o óvulo e o espermatozoide vão se encontrar para gerar exatamente aquele corpo que se necessita dessa prova. De uma outra forma, se precisamos de alguma maneira utilizarmos o nosso corpo como uma ferramenta, como um instrumento de trabalho, é aquele corpo que nos será dado. Se precisamos e temos uma obrigação, como empresários, como líderes, como pessoas importantes perante a sociedade, o nosso corpo vai estar programado para que o nosso cérebro tenha as melhores conexões cognitivas que precisamos, para que possamos fazer o melhor uso da nossa inteligência. E através dela, então, conquistarmos os outros recursos que utilizaremos na nossa existência. Tudo na obra do Pai é perfeita. Não há acasos. Não há chances, não há sorte ou azar. E aquela pessoa teve muita sorte, aquela pessoa teve muito azar. Aquela pessoa está colhendo exatamente aquilo que estava programado para ela nesta existência. E o Pai ofereceu a ela as ferramentas, os instrumentos que ele precisava para que pudesse fazer aquilo. Dizem os especialistas, e hoje é até um pouco difícil você, comprovar isso, porque já se fazem muitos e muitos anos, e a ciência, a fisiologia do esporte mudou tremendamente, mas dizem os especialistas que jamais um outro atleta se igualará à capacidade física e atlética que tinha Pelé. O seu coração era diferente, era maior, batia num ritmo totalmente diferente dos demais.
para que a sua capacidade respiratória de reflexo fosse a melhor possível. A sua musculatura era perfeita para aquilo que ele fazia. A sua visão, a sua altura, a sua força física eram talhados especificamente para aquilo. Outras pessoas que têm a sua voz melodiosa, que encantam as pessoas. Ou então, como a gente pode lembrar de Stephen Hopkins, que é aquele cientista brilhante que sofre da paralisia, que hoje ele só se comunica pelo pensamento, porque nem falar ele não fala mais. As suas cordas vocais não funcionam. E ele, mesmo assim, ainda dá palestras, entrevistas e escreve livros. Mas a sua capacidade criativa, o potencial que tem o seu cérebro, são exatamente aquilo que ele precisava nesta encarnação. Então nós temos os recursos que nós precisamos agora. Quando nós entendemos isso, e quando nós aceitamos isso, nós estamos, acima de tudo, praticando a aceitação. O que é diferente da acomodação. A acomodação é quando alguém pensa assim, puxa vida, eu consegui aqui um emprego agora nessa empresa, então deixa eu ficar aqui quietinho no meu canto, que eu não vou nem me mexer, porque assim as pessoas elas não me veem, não se lembram de mim, ninguém sabe o que está acontecendo, se alguém tiver que ser mandado embora, eles não vão nem lembrar de mim, deixa eu ficar quieto aqui no meu canto. Isso é acomodação. Mas aceitação é quando nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance, nos dedicamos, nos esforçamos e os resultados não vêm, é porque nós não estamos prontos a colhermos aqueles frutos naquele momento. Muitos de nós dizem, não, puxa vida, eu queria tanto ganhar na loto, 40 milhões que estava ontem, né? Nem sei se alguém ganhou ou não. Queria tanto ganhar na loto, nossa, porque se eu ganhasse na loto, nossa, eu ia comprar uma casa nova, eu ia comprar um centro novo, eu ia colocar projetores, eu ia colocar cadeiras, eu ia fazer uma cantina, eu ia fazer uma creche, eu ia fazer um monte de coisa, só para poder ajudar o pessoal, ajudar o Luciano, o Júnior e tal. Será que ia mesmo? Ou será que a primeira coisa que nós faríamos seria comprar uma passagem para o Tahiti? Ou Polinésia Francesa? Ou para as Ilhas Gregas? Ou para algum outro lugar nesse sentido e sumir de vista? Será que realmente nós estaremos preparados para isso? A gente não sabe, são só especulações. Mas uma coisa que eu sei, e isso eu posso dar testemunho e posso dar garantia, é que o Pai sabe o que faz. Melhor do que nós. Porque Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos. E para que a gente possa então encerrar essa nossa conversa sobre como eliminar os problemas na nossa vida e na nossa existência, e nós sabemos que os problemas que nós temos hoje são causas, são consequências das nossas escolhas do passado, eu tenho aqui uma proposta que são os 4 compromissos. Os 4 compromissos que nós podemos fazer conosco mesmo, para que nós evitemos novos compromissos para o futuro. Isso não é meu, isso não é criação minha, isso é um livro chamado The 4 Agreements, ou Os 4 Compromissos, e esse livro foi escrito por Dom Miguel Ruiz. Aqui aqui tá vendo? Dom Miguel Ruiz é o nome do autor desse livro. Ele é um padre mexicano. E esse livro já tem alguns anos. Esse livro já deve ter pelo menos uns 10 anos, mais ou menos. Fininho, fácil de ler, numa tarde chuvosa, assim, que a gente não tem o que fazer. Excelente, maravilhoso, recomendo. E esses 4 compromissos são coisas que nós fazemos conosco, que não depende de ninguém. Porque fazer compromisso quando depende dos outros é uma complicação. Ainda mais com o brasileiro, que nunca chega na hora. Esses compromissos são com a gente. Nós fazemos conosco mesmo. E nós podemos mudar o resultado das nossas existências daqui por diante. Nós podemos eliminar, de uma vez por todas, todos os problemas da nossa vida. O primeiro compromisso que nós fazemos é: seja impecável com a sua palavra. Fale com integridade.
Diga apenas o que você quer dizer. Não mande mensagens subliminares na sua comunicação. Muito típico da relação marido e mulher. O que você tem? Nada. Mas o que eu posso fazer? Nada. Mentira. Quando ela falou segundo nada, sai correndo que você está correndo risco de vida. Você não sabe por quê, mas alguma coisa está muito errada nessa história toda. Então, quando você falar, fale com integridade. Não mande mensagens subliminares achando que a pessoa do outro lado vai entender o que você está falando. Evite usar a palavra contra você mesmo através de calúnias e através de fofocas. Porque nós não podemos esquecer que a vida nos traz exatamente aquilo que nós oferecemos à vida. Se nós estamos caluniando e fofocando, isto vai voltar contra nós e nos prejudicar a nós mesmos. Use sempre o poder da palavra na direção da verdade e do amor. Porque nós temos essa capacidade. Acho que muitos de nós já escutamos aqui aquela história das 3 peneiras. Diz a lenda que Sócrates, sentado do alto da Acrópole, olhando aquela paisagem maravilhosa, cercado por aqueles mares belíssimos na Grécia, estava contemplando e refletindo sobre os seus ensinamentos e as aulas que ainda daria à juventude ateniense da época. E um de seus amigos chegou correndo para ele dizendo: Sócrates, Sócrates, olha o que eu escutei, fulano fez... Aí Sócrates disse, espera. Isso que você vai me dizer, eu tenho certeza que você já passou pelas 3 peneiras, não? E um amigo dele disse assim: 3 peneiras? Que 3 peneiras? Ele pensou naquelas peneiras de areia, né, que você brinca na praia, esse tipo de coisa. As 3 peneiras. Bom, na verdade não. Eu falei: bom, então deixa eu te ensinar. Então vamos ver se realmente aquilo que você vai me dizer tem essa importância toda. Isso que você vai me dizer é verdade? Você tem certeza disso? Não, sabe, é que eu escutei, alguém comentou e falou isso a respeito de fulano, etc. Falei: bom, mas você nem tem certeza que é verdade e já está passando adiante? Mas vamos supor que você, pessoa precavida, já sabe, foi checar e você chegou à conclusão que realmente é verdade. Isso que você veio me contar é um fato e merece ser levado adiante. Muito bem, passou a primeira peneira da verdade. Isso que você está falando é um ato de gentileza? É alguma coisa que você gostaria que as pessoas falassem a seu